Evangelho de Lucas, capítulo 15. A leitura começa no versículo 11 e vai até o versículo 32. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Esta é a palavra de Deus viva e eficaz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. A igreja diz: sem que eu tivesse planejado, enquanto eu estava lendo outra coisa, com outro objetivo até, eu encontrei algo que reconheço aqui diante dos irmãos, me sacudiu. E eu preciso compartilhar com vocês, até como forma de introdução da mensagem. Extraído de um livro chamado Marido Exemplar, do autor Stuart Scott, ele fez uma lista de manifestações do orgulho. Como é que o orgulho, quando está presente no coração de alguém, como é que o orgulho se manifesta? E ele fez uma lista até sucinta de 30 manifestações do orgulho, onde ele coloca ali uma explicação de cada uma delas e uma referência bíblica. E eu não quero sair desse texto para entrar nesta outra coisa, mas é porque elas na verdade se unem de uma maneira tão impressionante, que eu farei aqui uma leitura rápida. Eu não tenho esse texto ainda traduzido para o nosso idioma, mas se você desejar, me mande uma mensagem que eu faço chegar para você, da forma como eu tenho aqui. Reclamando ou julgando Deus. A pessoa diz: olha o que Deus faz por mim depois de tudo que eu fiz por Ele. 2. Falta de gratidão em geral, o orgulhoso é ingrato. 3. Ira. 4. Ver a si mesmo como melhor do que os outros. O orgulhoso sempre se considera, ou
muitas vezes se considera como superior àqueles que ele julga. Ter uma visão exagerada dos seus talentos, das suas habilidades e da sua importância. Muitos orgulhosos têm uma visão exagerada e eles chegam a imaginar como o mundo funcionaria se eles não estivessem ali. 6. Na contramão disto, alguns orgulhosos são excessivamente focados na falta de talentos ou na falta de habilidades, porque eles são tão focados em si mesmos que nada é suficiente para o padrão que eles imaginam que existe. Daí vem o número 7, perfeccionismo. 8, falar demais. O orgulhoso tende a ser uma pessoa que quer o centro das atenções em todos os lugares. Muito embora a Bíblia diga em Provérbios 10, 19, que onde há muitas palavras, há pecado. 9, falar demais sobre si mesmo. O orgulhoso quer sempre ser o centro das atenções e quer sempre predominar ou prevalecer. 10, a busca exagerada pelo controle das situações ou pela independência. 11, viver sobrecarregado do fardo de pensar o que os outros estão pensando de você. 12, ficar devastado quando é criticado. 13, não é uma pessoa ensinável. O orgulhoso não é ensinável. 14, ele é frequentemente sarcástico, irônico, diminuindo os outros. 15, não é uma pessoa disposta a servir os outros. 16, não é uma pessoa compassiva. 17, sempre joga a culpa para os outros. 18, nunca admite que está errado. 19, nunca pede perdão. 20, não tem uma vida bíblica de oração. 21, insubmissão ou desrespeito às autoridades. 22, manifesta a sua opinião até quando não perguntam. 23, minimiza ou dá desculpas para o seu próprio pecado. 24, maximiza o pecado ou erros dos outros. 25, impaciência e irritabilidade. 26, inveja. 27, manipulação. 28, é evasivo para esconder os seus próprios erros, pecados e faltas. 29, usa de táticas comportamentais para poder atrair a atenção dos outros. 30, vazio de relações próximas. Não tem pessoas com quem se abre, pessoas a quem presta contas. Você lembra que eu falei que nós temos um pouco dos dois filhos desta parábola? O primeiro filho é o homem que quer ser o senhor da sua própria vida. Ele quer ditar o seu próprio destino. Ele se apropria daquilo que Deus tem, das bênçãos que Deus tem para dar, para custear a sua independência. Então ele toma as bênçãos, quaisquer bênçãos, materiais e imateriais, mas coloca todas para a execução do seu plano, no plano no qual ele é o senhor da sua própria vida, porque ele não quer ser governado por Deus. Eu repito, nós temos isso no nosso coração, nós temos os dois filhos dentro do nosso coração. Nós temos isto quando não queremos intromissões na nossa vida, não queremos que as pessoas exerçam forma de autoridade sobre nós. Quantas vezes eu já ouvi, pastor que quer mandar em mim. Não quero mandar em ninguém, Deus me livre de uma coisa como esta. Mas Deus me deu uma responsabilidade que é de orientar as pessoas biblicamente. Você decide o que você vai fazer, eu só vou te dizer o que Deus quer que você faça. Por que existe essa resistência? Sobretudo a Escritura Sagrada. Porque no íntimo do coração, nos genes adâmicos e evênicos que circulam pelas nossas veias, existe algo que, como os nossos pais do jardim, não quer se submeter aos ditames de Deus. E o que é que o senhorio de nós mesmos, o que é que ser o senhor da sua própria vida faz com que você seja? Veja só que é uma dualidade.
É algo que tem dois lados, é uma moeda que tem duas faces. Porque por um lado, a pessoa quer ser o senhor da sua própria vida, mas o resultado é que ela é serva de si mesma. É a implicação lógica, é a consequência incontornável. Só que você é um mau senhor. E o senhorio de si mesmo, assim como fez com o filho mais novo, leva à degradação, à dilapidação, ao consumo das bênçãos, até que elas se esgotem. Sem que isso produza nada de bom. E talvez alguém se conforte no fato de que conseguiu usar a vida para poder conquistar muitas coisas, mas você precisa ver a si mesmo pelos olhos de Deus. O filho mais novo é o homem que quer ser o senhor da sua própria vida. E ele descobre depois que ele é um servo de um péssimo senhor. Até a hora que ele desperta e pensa: os empregados do meu pai têm um senhor melhor do que o meu, que eu sou servo de mim mesmo. Então eu vou voltar e vou pedir para eu ser um servo do meu pai, porque o meu pai é melhor senhor do que eu, é melhor ser servo do meu pai do que servo de mim mesmo. E agora a gente já fez todas as contextualizações na quarta-feira passada sobre a forma, aliás, a intenção que Jesus tinha em contar essa história. Está lá nos primeiros versículos do capítulo 15. Estavam sentados perto de Jesus os traidores, os que votavam no partido errado, os publicanos. E estavam também os pecadores, as pessoas que não tinham uma vida tão religiosa, que praticavam todos os rituais rigorosos do farisaísmo. O nome pecador, eu quero repetir isso para você, especialmente em Lucas, mas em geral, não é necessariamente uma pessoa que vive uma vida devassa, uma vida vulgar. Era apenas aquele que não era como um bom fariseu, a sua vida toda regradinha pelas regras da piedade, do comportamento farisaico. Era um pecador. Essas pessoas estavam lá, e os que estavam mais distantes, os próprios fariseus, estavam criticando o Senhor Jesus Cristo, porque ele estava na comunhão dessas pessoas. Então Jesus contou essa história, e nós ficamos aqui na quarta-feira passada imaginando como eles estavam reagindo à medida que a história era contada. Na hora que o filho perde dinheiro, eles se iram. Na hora que o filho se dá mal, eles ficam felizes. Na hora que o filho volta, eles estavam lá, se coçando na cadeira, imaginando que o pai ia falar assim: vai embora daqui, vagabundo miserável, mas não. O pai recebe o filho de volta. Isso sem dúvida. É porque a história é muito conhecida, mas para quem ouviu pela primeira vez, sem dúvida, isso causou um desconforto geral. Um desconforto geral. Porque aquele filho, convenhamos, não merecia ser recebido de volta. Infelizmente, a maioria das pregações vai só até o versículo 24, não é verdade? Só que quando a gente coloca a nossa atenção, como a minha do quarta-feira passada, só que quando a gente coloca a atenção só no primeiro filho da história, o filho mais novo, nós estamos tirando da história o principal que Jesus Cristo intencionava quando, pela sua mente divina, trouxe essa parábola. O principal desta parábola é o filho mais velho. É o filho mais velho que retrata aqueles homens que estavam lá ouvindo a parábola pela primeira vez. É o filho mais velho que retrata algo que existe dentro do meu coração e do teu coração também. Não vamos aqui julgar uns aos outros não, queridos. Isto é algo que existe no coração de todos nós, um pouco dos dois filhos. Então eu disse que o filho mais novo é o filho que queria ser o senhor da sua própria vida. Então agora a nota que você vai tomar é: o filho mais velho era o filho que queria ser o salvador da sua própria vida. O filho mais novo, ele queria ser o senhor da sua própria vida. Dê-me cá as bênçãos, dê-me cá a minha parte, dê-me cá o que é meu, para que eu possa construir a minha vida longe daqui, longe da sua influência, longe do seu domínio, longe da sua autoridade sobre mim. Mas quem é o filho mais novo? O filho mais novo é aquele que, por seu bom comportamento, por sua disciplina, por seu serviço, por fazer tudo conforme deveria fazer, ele tinha a expectativa de que com isso, por meio desse bom caminho de um bom filho, ele conseguiria as mesmas bênçãos que o outro exigiu.
a motivação do seu serviço, o que fazia com que ele fosse esse filho tão dedicado, este filho há tantos anos te sirvo, sem nunca transgredir o teu mandamento, no versículo 29, ele não foi desmentido pelo pai, tudo era verdade. Mas ele queria com isto merecer, ele queria com isto conquistar, ele queria com isto prevalecer, sobressair, ele queria com isto ser melhor. Porque sendo melhor, ele fez a conta que todo mundo faz. Se ele for um melhor ser humano, ele vai ter direito a privilégios, a recompensas, à justiça. Nós vimos no filho mais novo, permita eu repetir, o retrato daquele que queria ser o Senhor da sua própria vida. Mas aqui você tem o retrato da atitude de irmão mais velho que quer ser o seu próprio Salvador. Ele serve sacrificialmente. Todos estes anos tenho te servido sem nunca transgredir o teu mandamento, e ele não foi desmentido. Mas a intenção dele é receber bênçãos e um favor especial do Pai. Porque qual foi a reclamação dele? Eu tenho feito tudo isto e nenhum cabrito me deste. O coração do filho mais velho, que está em algum canto do meu coração e do seu, se manifesta quando nós somos contrariados na vida. Se manifesta nos reveses, nas perdas, nas doenças. E a gente pergunta, por que Deus não me poupou disso? Por que outra pessoa, menos santa que eu, não está passando por esse sofrimento? Por que eu, que sirvo a Deus, que vou aos cultos, inclusive de quarta-feira, sou dizimista, sirvo nos ministérios? Ora, Deus podia ter passado essa para outro. Com certeza tem gente, com certeza é assim que o coração do filho mais velho pensa. Com certeza tem gente abaixo de mim. Pode ter gente acima, mas com certeza tem gente abaixo. Se alguém ia ter que passar por isso, por que eu? Nem um cabrito me deste. Te sirvo, Senhor, todos estes anos. E é assim que o Senhor me paga? Responda para você mesmo, se alguma coisa parecida com essa já passou pela sua mente ou pelo seu coração. E depois me diga se não é verdade que nós temos um pouco dos dois filhos dentro de nós. A parábola, meus irmãos, é um tiro no coração do farisaísmo. O que era o farisaísmo? Vou te dizer, era a melhor opção. Depois, é claro, do cristianismo. Se eu vivesse no século I antes de Cristo, não nos dias de Jesus, se eu vivesse no século I antes de Cristo, entre todos os grupos que existia lá, a melhor opção que você podia fazer era ser um fariseu. Porque se você fosse um saduceu, você seria como membro de uma igreja protestante liberal que não acredita na palavra de Deus. Isso a gente não quer para nós. Se você fosse um essênio, você talvez seria de uma dessas igrejas politizadas, a coisa meio exagerada, meio doida, não sei o que e tal. Também não queremos ser essênios. Havia outros menores, mas esses eram os principais. Dentre os principais, quem era que acreditava na Bíblia toda? Fariseu. Quem é que acreditava em Deus, orava a Deus, cantava salmo, ia na sinagoga todo sábado? Fariseu. Quem é que? Fariseu. Ora, eu não queria ser nenhum deles, mas se eu tiver que ser um deles, então você, fariseu, é o melhor negócio. No fundo do farisaísmo, porém, de toda a sua retidão doutrinária,
de todo o seu zelo pela pureza e pela santidade. Você sabe o que significa o nome fariseu? Significa separados, os separados. Aqueles que se afastaram dessa imundícia todinha para poder ser puros. Aqueles que se separaram do erro para poder estar no caminho correto. O fariseu é uma pessoa que se dedica a uma coisa boa. Mas no fundo do farisaísmo estava a expectativa de que isso os colocaria acima dos demais. E que consequentemente por isso, por essa retidão, por esse zelo, por essa separação, por essa pureza, eles seriam recompensados por Deus. Mas quando Deus veio na pessoa de Jesus Cristo, Deus estava lá com quem? Quem estava na companhia de Deus? Capítulo 15, versículo 1. Os publicanos e os pecadores. E onde estavam os fariseus da reta doutrina? Estavam criticando a obra de Deus. A parábola, repito, ela vai assim no centro do farisaísmo. Porque o centro do farisaísmo é algo muito vivo em nós. É a ideia de merecimento e de recompensa. Qual é o coração do filho mais velho? Se eu fizer tudo direitinho, Deus vai me dar coisas boas. Onde ele se desmascara? Ele é escondido, esse coração do filho mais velho, ele é mascarado, ele é escondido. Quando ele se desmascara? Quando a gente passa por coisas ruins na vida. Aí ele mostra a sua verdadeira face e diz para Deus: por que eu? E por que não alguém pior do que eu? E quando ele faz isso, ele mostra que ele realmente acredita que ele é melhor do que alguém. E realmente acredita que o outro é pior do que ele. Vamos ver um pouco mais sobre o coração do filho mais velho? Se mal que isso aqui já é bastante para a gente pensar, não é não? Eu acho. Mas tem algo mais para a gente pensar. O irmão mais velho, ele tem mais uma coisa. Ele acha um absurdo que o amor seja dado a este teu filho, quando ele decide voltar. O irmão mais velho, ele não aceita isto. Deixa eu ilustrar duas coisas para vocês então neste ponto. A primeira, Jay Adams. Jay Adams já está com o Senhor. Ele é considerado o fundador do aconselhamento bíblico em anos recentes. Jay Adams, um evangelista. Havia lá, depois o Netflix até fez uma série sobre esse cara, não lembro o nome dele agora. Ele era um malvadão mesmo, um cara criminoso, perigoso. Coisa feia. Jay Adams foi no presídio, evangelizou este homem se converteu. Converteu de verdade. Se você pesquisar, eu não lembro o nome dele agora, mas você pesquisa a página da Wikipédia que conta a história desse criminoso, fala que ele se converteu e viveu crente até o fim dos anos. Ele foi à pena de morte, se a memória não me falha, e continuou crente, pregava no presídio, levou muitos do corredor da morte para a fé em Jesus. Jay Adams volta para a igreja e diz: fulano de tal se converteu. Qual foi a reação da igreja? Glória a Deus, aleluia, maravilha. Disse em seguida, ele quer ser membro dessa igreja. Não, da nossa igreja, jamais. Presidiário, membro da igreja, estou fora. Eu, quando tenho tempo, que é pouco, eu gosto de assistir documentários de investigação criminal. Aí eu estava assistindo recentemente sobre um cara, um maníaco desses aí, que matava prostitutas. Isso aconteceu nos anos 70. Entrevistando os detetives da época e tal, eles disseram que a maior dificuldade na investigação era, entre aspas, que as pessoas não têm compaixão de prostitutas. Quando elas morrem, é só uma pessoa que morreu, só uma prostituta que morreu. As pessoas não têm compaixão de prostitutas, as pessoas não têm compaixão de drogados, as pessoas não têm compaixão de alcoólatras, as pessoas não têm compaixão daqueles que a gente acha que merecem estar onde estão. E aí quando a pessoa se converte, quantas vezes você já ouviu isso?
mata, rouba, depois vai para a cadeia e vira crente. Quantas vezes você já ouviu isso? Agora, das vezes que você ouviu isso, quantas vezes foi um crente que disse isso? Então, de alguma forma, a gente julga. E mesmo que Deus tenha removido a culpa, o coração do filho mais velho continua condenando. Você observou que o filho mais velho, ele se recusou a entrar na festa? O coração do filho mais velho, ele tem uma dificuldade muito grande com uma alegria que não seja centrada nele. É por isso que eu li aquelas características do orgulho como introdução à mensagem. O coração do filho mais velho, ele tem uma grande dificuldade de se alegrar quando ele não é o centro da alegria, ou quando ele não avalia o centro da alegria como algo que dentro da mentalidade finita dele é algo razoável, aceitável. Então, quando isso ultrapassa, transcende a compreensão dele, ele tem muita dificuldade de participar da alegria. Mas no caso especificamente havia um elemento muito grande de rebeldia, ele se recusava a entrar na festa. Deixa eu destacar mais uma coisa sobre o coração do irmão mais velho. O irmão mais velho, ele deseja merecer e conquistar, só que o que ele deseja merecer e conquistar não é o pai, nem o tempo com o pai, nem o amor do pai. O que ele deseja merecer e conquistar são as coisas que o pai tem para dar. Então por que a gente usa essa expressão? Ela parece ser meio confusa, a ideia de salvar a si mesmo. Mas porque salvação é exatamente a gente conseguir sair de onde estamos para uma posição onde o favor de Deus nos possa ser dado. Então ele tenta galgar isto e chegar a esta posição, dizendo exatamente como muitos dizem com as suas atitudes: há tantos anos te sirvo, sem nunca transgredir o teu mandamento. Eu disse para vocês que eu li um livro do Tim Keller sobre isto, muito bom. Um livro curto, mas uma leitura muito interessante, chama O Deus Pródigo. Aí quarta-feira passada alguém me mandou uma foto da edição do livro em português. Eu li não em nosso idioma. Um parágrafo aqui. A reflexão que o livro do Tim Keller me levou sobre essa parábola, escute bem, me dê atenção aqui por favor, é que o filho mais velho não é nada melhor do que o filho mais novo do ponto de vista do relacionamento com o pai. Os dois, por caminhos diferentes, estavam olhando somente para as coisas que o pai poderia lhes dar. Sem muita cerimônia, me dá a minha parte, para que eu viva lá a minha vida, meu reino, meu senhorio, meu domínio. O outro, por outro caminho, com o mesmo coração. Ele estava certo, não só de que o pai poderia lhe dar algumas coisas, mas que o pai deveria. Quando eu fui fazer uma visita, algum tempo atrás, a uma pessoa passando por uma dificuldade de saúde, a pergunta que me foi feita, não foi a primeira vez que me foi feita, foi: pastor, naturalmente uma pessoa que não é crente, o que é que eu fiz para merecer essa enfermidade? Porque a nossa mentalidade faz as contas assim. A gente não percebe quão contraditórios a gente é quando a gente pensa assim. E a gente contraditório não, arrogante. Porque basicamente o raciocínio ele funciona pelo reverso. Quando as coisas estão boas, a gente está dizendo: é isso que eu mereço. Quando elas estão ruins, a gente fala: o que eu fiz para merecer isso? Entendeu? Guarde no seu coração o seguinte: Deus não administra a nossa vida numa lógica de recompensa e castigo. A vida não funciona, a presença de Deus na nossa vida, como prêmios e punições. Isso é o coração do filho mais velho.
Se Deus nos desse o que a gente merecia, irmãos, o chão já teria se aberto debaixo de mim para me engolir para o inferno. O que eu mereço de Deus? O inferno. A maldição eterna. Todos os dias eu dou para Deus razões para me mandar para o inferno de novo. Eu lembro da experiência, um momento que eu vivi, quando Deus me levou a entender essas coisas alguns anos atrás. Foi como arrancar-se um dente ciso sem anestesia nem nada. Para eu entender o que diz o Salmo 103. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. A posição de Deus para conosco é sempre a de generosa bondade. A posição de Deus para conosco é invariavelmente a de generosa bondade. Eu não estou dizendo que Deus não nos aperfeiçoa por meio de situações, mas até isso Ele faz com amor, porque o Senhor corrige a quem detesta. Não, o Senhor corrige a quem ama. E mesmo quando Deus permite que você atravesse um período muito amargo e doloroso de perda, de desilusão, do que for, você ainda assim não está desprovido de bênçãos e você não está desamparado da presença do Senhor na sua vida. Meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Foi a resposta do pai para o filho mais velho. Nós não devemos imaginar, irmãos, quando coisas boas acontecem, que alguém no departamento lá de cima finalmente está vendo o que a gente está fazendo. Ou ser tão imaturos, permita usar essa palavra, por favor, não se ofenda seu pastor, mas ser tão espiritualmente imaturos, que a gente enxerga cada dificuldade como uma punição para um pecado. É assim que as pessoas sem Cristo pensam. Quando alguém que não conhece a Bíblia Sagrada sofre alguma maldade de alguém, ela diz assim: ah, mas a vida vai pagar. Aqui se faz, aqui se faz, aqui, como é que é? Aqui se faz, aqui se paga. Isso, você sabe, hein? Ei, Deus te faça esquecer isso. É um sentimento revanchista. É um sentimento revanchista, vingativo, orgulhoso. Que tem prazer que algo ruim aconteça com o outro porque ele te fez mal. Este é o coração de Jesus Cristo? Este é o coração que a gente canta, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre? É o coração que fala uma coisa dessa, que deseja uma coisa dessa, que tem prazer em uma coisa dessa? Mas você está vendo como eu? Tanto que as duas coisas estão em nós, os dois filhos, nós somos os dois filhos. Como está vendo também que arrancar as raízes desse mal no nosso coração é uma tarefa muito difícil. E eis que meu tempo acabou. Pois é. E quarta-feira que vem eu não vou pregar, então eu preciso que você tenha mais um pouquinho de paciência, eu vou acelerar a conclusão aqui. Para onde leva o coração do filho mais velho? Ele leva para um lugar de amargura, de ressentimento, de inveja, de questionamento do amor de Deus, dentre outras coisas. Filhos mais velhos têm muita dificuldade em conviver com Deus, como seu pai. Levou para longe do irmão. Nós vemos que o filho mais novo estava numa terra longínqua, mas quando ele voltou para casa, o filho mais velho não quis entrar. O orgulho sempre traz um prejuízo para o seu relacionamento com seus irmãos. Sempre. Porque nós concordamos com Pedro. Senhor, quantas vezes eu perdoarei meu irmão que pecar contra mim? Até 7?
Nós concordamos com Pedro. 7? 2, vai. Se 3. Se fez uma vez, a gente pode até perdoar, mas da segunda vez é porque não muda. É porque agora longe, viu? Perdoado, mas do outro lado. A gente é mais bondoso com os nossos pecados do que com os pecados dos outros. O coração do filho mais velho o colocou longe não só do irmão, o colocou longe do pai também. Porque ele estava fora. E foi preciso que o pai fosse lá chamá-lo. Para mudar de ideia, mudar de coração e entrar para a festa. Dos 2 filhos, quem estava mais longe, irmãos? Quem estava mais longe? O mais velho. Porque quando a distância é no coração, ela é praticamente impossível de transpor. Apesar disso, como o pai tratou com ele? O pai foi tão bondoso com o filho mais novo. Depois de toda a sua ofensa, depois de toda a sua... realmente meio revoltante o que o filho mais novo fez quando a gente pensa assim numa mentalidade reta. É revoltante. O filho mais novo, quer dizer, fez. E quando ele volta, o pai demonstra todo esse amor para com ele. E o que o pai fez com o filho mais velho? A mesmíssima coisa, Esse pai tinha 2 filhos, e totalmente indignos do seu amor. Totalmente indignos do seu amor. E do mesmo jeito que ele foi até o filho mais novo, e beijou ele, carregou no abraço, e mandou trocar de roupa, ele vai até o filho mais velho e convida. E agora você vai entender esta parábola, e a forma como esta parábola não pode ser contada sem se contar do filho mais velho. Porque para quem Jesus estava contando esta parábola? Você sabe que foi para os fariseus, para os seus opositores, para os críticos. Tem mais uma coisa, você percebeu que a parábola termina sem Jesus contar o que aconteceu? Ela termina em suspense. O que é que o filho mais velho fez? A intenção de Cristo era exatamente esta, porque o filho mais velho eram eles que estavam ali diante dele. Eles é que iriam completar a parábola com a resposta deles. A presença amorosa de Deus em Jesus Cristo. Cabia aos críticos de Jesus responder se o filho mais velho ia entrar ou não na festa, porque o novo já estava lá, e o pai, na pessoa de Jesus, os convidava a entrar. 2 filhos, irmãos, 2 caminhos de perdição. Será que a gente só quer a Deus pelo que Ele pode nos dar? Será que nós preferiríamos que Deus não mandasse ordens na nossa vida? Será que seria a nossa opção que Deus deixasse a gente escolher como Ele recompensaria os nossos esforços? Será que a gente preferiria que em vez de Deus guardar um galardão para a vida eterna, Deus mandasse as recompensas agora mesmo? Senhor, estou esperando demais, podíamos fazer algumas chegar antecipado. Será não? Quão forte é o desejo que cada um de nós tem de ser o Senhor da sua própria vida? Quão forte é o desejo que cada um de nós tem de ser o Salvador da sua própria vida? Será que o nosso coração está aberto para um Deus de graça e de amor, que nos quer para Ele e que quer ser amado em nosso coração por quem Ele é, não pelo que Ele tem para dar? Deus nos tem amado como um Pai misericordioso. Vede quão grande amor
nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, a Jesus, porque o veremos assim como é. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. A felicidade, irmão, para nós está em encontrarmos a nossa posição como filhos amados de Deus, tendo a Deus como nosso Senhor, tendo a Deus como nosso Salvador, tendo a Deus como o nosso Pai. Não somos filhos de Deus por natureza, você sabe disso? A frase todos são filhos de Deus é mentirosa, você sabe disso? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Só há de ser filho de Deus quem entra pela porta do Evangelho. Arrependimento dos pecados, fé somente em Jesus Cristo. Quem entra por esta porta estreita, este é um filho de Deus. Se você não é um filho de Deus, você pode se tornar um filho de Deus hoje. Se você vier a Deus pelo nome de Jesus Cristo e pedir a Deus o perdão dos pecados e a vida eterna, você pode se tornar um filho de Deus antes desse dia acabar. E amanhecer amanhã, sua primeira manhã, como um filho e uma filha de Deus. Vamos orar. Senhor, sem dúvida existe muito dos dois filhos no coração de cada um dos teus filhos aqui reunidos. E nós confessamos ao Senhor, Deus, nosso pecado, nossa dificuldade, Deus, em limpar o nosso coração destas coisas. Mas assim como de vez em quando a gente canta, hoje a gente pede, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Um coração limpo do orgulho, um coração humilde aos olhos de Deus. Dá-me um coração que tem prazer em que aquele que me faz mal seja abençoado por ti, Deus. Dá-me um coração que saiba confiar na bondade do Senhor, até quando as situações são ruins. Dá-me um coração, Deus, que saiba amar o Senhor, como o Senhor merece ser amado por quem Tu és, e não só pelas coisas que eu gostaria que o Senhor me desse. Dá-me um coração que se alegre quando um pecador, que talvez eu achava pior do que eu, é abençoado por Ti, Deus. E me ajuda a entender, Deus, que eu não sou melhor do que ninguém. Dá-me um coração, Deus, aberto para aceitar o Teu amor impressionante, infinito, ousado, que deixa as 99 para ir buscar a ovelha perdida. Ajuda-me, Deus, a desistir de tentar ser o Senhor da minha própria vida, para que Tu sejas o Senhor da minha vida. Ajuda-me, Deus, a deixar de tentar ser o Salvador que conquista as minhas próprias bênçãos, para que eu possa, em cada bênção que o Senhor me dá, ver o quanto o Senhor tem amor por mim. Ajuda-me, Deus, a ser um filho que agrada ao Teu coração de Pai, e que para isso eu tenha o auxílio do Teu Espírito e da bendita Bíblia, para mudar, Deus, o meu jeito de pensar, para mudar o meu jeito de sentir, para mudar o meu jeito de viver. Dá-me um coração igual ao Teu. Talvez alguém, Senhor, ouvindo a mensagem esta noite,
ainda não conheça a salvação, o perdão dos pecados, o dom da vida eterna. E eu peço que o Senhor dê entendimento pelo Teu Espírito Santo, e que o Senhor conduza à vida e à bênção, para que em mais uma vida seja honrado o nome de Jesus, e seja honrado aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Obrigado por este culto, obrigado pela companhia dos santos, obrigado pela presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.